instantes. Nós vamos fazer uma leitura que está contida no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que tem como título central: Não saiba a vossa mão direita o que faz a sua mão esquerda, não é isso? No item referente à beneficência. E o texto diz o seguinte: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, pudesses compreender tudo o que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz olhe a criatura, as outras como olha a si mesmo, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente de esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras que, como agudo punhal, se lhes enterravam nos corações maternos: estou com fome. Ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio. Ide em socorro, sobretudo, das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente estas palavras do Senhor. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Uma lição belíssima, né? Que nos convida a grandes e grandes reflexões. Eu só vou parar para falar um pouquinho só nessa frase que eu acho fantástica, quando ele diz assim: pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Que a nossa maior preocupação seja melhor levar o bem-estar e fazer a felicidade do nosso próximo, né? Nós vamos convidar o nosso amigo João Vitor para vir aqui à frente e fazer a prece de abertura dos nossos trabalhos. Vamos pedir a intercessão de Maria Santíssima, nossos anjos de nossos anjos de guarda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. E em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Maria Santíssima, nossa mãe espiritual, damos por aberto os nossos trabalhos. E conosco o prazer de escutar o médium Vandir Barbosa, através da doutora Cristina Santos, que, como falamos, vai falar sobre arquivo reencarnatório. Que a paz de Deus, que a luz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva, nos ilumine hoje, agora e sempre. Com o tema Arquivos Reencarnatórios. Quando vamos fazer uma introdução a respeito do assunto que vai ser falado nesse momento, passamos a lembrar que o mundo espiritual não é um vazio. Podemos afirmar que existe no mundo espiritual vários departamentos que cuidam de várias situações. Os departamentos dos recém-desencarnados
é aquele que cuida de todos os desencarnados que acabaram de partir. Nesse departamento, entendemos da seguinte forma, que esses espíritos, eles precisam de um apoio maior, porque passaram uma grande jornada no corpo físico. Desconhece ainda o mundo espiritual. Estão apegados ainda às origens da terra, a família, o pai, os filhos. E essa separação é uma separação que todos que estão aqui não estão preparados para ela. Eu digo por quê? Se você viaja para uma cidade distante, passa 2 meses, já sente saudade do pai, da mãe, da esposa. Não é isso? Imagine você partir para o mundo espiritual, sabendo que esses laços vão ser rompidos, que esse contato não vai existir mais. A maior dificuldade que o departamento de recém-desencarnado enfrenta é justamente com um tema chamado saudade daqueles que ficaram. E aqueles que ficaram muitas vezes não colaboram. Chama, chora. Isso dificulta a recuperação desse espírito. Esse departamento é composto por psicólogas espirituais, médico especialista também em recomposição perispiritual, onde esses médicos vão cuidar das amputações que aquele espírito sofreu, do drama do CA, do drama do HIV positivo, mostrando a ele que isso tudo pertencia à origem física e não à origem perispiritual. Alguns espíritos recém-desencarnados, eles se apegam tanto à terra que a culpa não é da justiça divina. Alguns passam 30, 40, 50 anos convivendo dentro de casa. E muitas vezes as equipes de psicólogas espirituais descem naquele local, faz o convite e esses espíritos eles não aceitam sair daquele recinto. A justificativa maior, muitas vezes, não é a afeição de uma pessoa para outra, é o apego que eles têm. Eu não vou sair daqui, doutora, porque a casa quem construiu fui eu. A casa quem construiu fui eu. Eu não vou sair. Eu trabalhei, botei tijolo por tijolo, agora eu vou deixar para os outros. Veja que situação. As psicólogas tentam mostrar que na casa do pai existem várias moradas. E as moradas existentes no mundo espiritual são justamente, né, as colônias de recuperação, os hospitais espirituais que aquelas pessoas podem habitar, se tratar, se libertar dos fluidos terrestres e retornar para as estações de aprendizado e atendimento a ele. Mas não querem. Querem se meter em tudo. É um drama. Olha, minha filha arrumou um namorado. Para mim não deve ser aquele, tem que ser outro. Senhor, o senhor está morto há muito tempo. Acabou o tempo de o senhor se meter na vida dos outros. O senhor não pode fazer isso. Não, mas eu não gostei dele. E termina atrapalhando a vida de muita gente. Esse é um período que a gente chama recém-desencarnado, na realidade, porque ele não tem experiência com o mundo espiritual. Mas, no entanto, ao passar do tempo, ele vai tomando a plena consciência que é um espírito desencarnado, mas que ele não aceita esse desencarne e ele não se vê como uma pessoa morta. Ele se vê como uma pessoa viva. Se prepara uma mesa de jantar, ele se senta na mesa de jantar. Certo? Para ele está jantando com a família, num processo de perturbação espiritual que ele se encontra. Alguns desses espíritos são tão perturbados, que quando a esposa vai dormir, ele quer dormir também junto com ela. Achando ele que o processo de materialização que ele está, vai dar o direito de desfrutar da esposa sexualmente. Esse estado de perturbação demora, não é por culpa de Deus, não. É o próprio espírito que ainda está numa camada atmosférica muito humana. Ele não compreende, ele não quer compreender, ele não quer aceitar. Esse departamento de recém-desencarnado,
ele funciona como conscientização pós a morte. A conscientização pós a morte está em você morrer, não é você dizer que está vivo. Então, quando você morrer, seja um morto morto. Mas o grande problema é você querer ser um vivo morto, um morto vivo. Aí é complicado a situação, porque você não consegue se libertar nada disso. Quando nós vamos para outros departamentos, percebemos o seguinte: arquivos reencarnatórios. Esses arquivos reencarnatórios, catalogamos, em média, 7 bilhões de arquivos reencarnatórios. É a população terrestre que está aqui. Todos os espíritos têm acesso à informação do que você foi em vidas passadas, do que você vai fazer nessa existência. Não. Todos os espíritos não têm esse acesso. Ora, e os médios? Os médios que trazem notícia: você foi uma princesa, você foi uma rainha em vidas passadas, você foi um rei em vidas passadas. É tanta da rainha e tanto rei que falta até castelo para esse povo todo. Ora, percebemos que existem equívocos nas psicografias. Esses equívocos estão relacionados na seguinte questão: eu quero alimentar aquilo que você vai achar bonito. Não é isso? Aquilo que você vai se achar importante. E aquilo que é importante, vai lá o médium escrever. Quando ele escreve, ele coloca lá: olha, a justiça divina cometeu injustiça com você. Ora, você era uma rainha, agora está vendendo cocada no meio da rua. Essa informação não é passada. Primeiro, o espírito não está preparado. Se ele vem vender cocada, ele está na condição da cocada. Ele não está na condição de princesa nem de príncipe. Muitos espíritos que recebem essa informação falsa, ele se revolta contra a justiça divina. E começa o questionamento: está vendo aí? Eu estava tão bem como rainha, me rebaixaram. Mas que Deus é esse para me rebaixar? Se eu estava lá como rainha, agora eu estou agora como vendedora de cocada. Dê graças a Deus. Você está no lugar onde você elaborou todo o projeto reencarnatório. Projeto reencarnatório, antes do espírito reencarnar na Terra, ele lê todo o projeto dele. Ele sabe a profissão, ele sabe o tempo de vida, ele sabe o marido, a esposa difícil que vai ter, sabe tudo. Ele é consciente, ele é preparado para isso, para essa situação. Ele sabe quantos filhos vai ter. Tudo isso são projetos executados. Quando nós percebemos na execução desse projeto, vemos que os arquivos reencarnatórios são arquivos que eu posso dizer que existe sobre ele segurança máxima do outro lado. Quando eu falo segurança máxima ninguém entra nessas salas sem permissão da justiça divina. Não é todo espírito que entra, não é todo médium que é permitido entrar. E percebemos aqui do outro lado, alguns médiuns curiosos, que fantasiam e que chegam nessas portas de arquivos reencarnatórios e diz: olha, eu vim aqui pesquisar a vida de fulano de tal. Com qual objetivo você vai fazer isso? Não, eu só queria uma psicografia. Onde está o seu mentor? O meu mentor não está, não. Você não entra. Você está interditado. Esses arquivos que tem aqui, só os mentores têm autorização. E para eles terem autorização, é preciso, acima de tudo, eles pedirem aos espíritos superiores. Os espíritos superiores enviarem e expedirem para os espíritos celestes, para que isso seja executado. Nenhum médium entra em arquivo reencarnatório de ninguém, não, pessoal. Não pode, não. De jeito nenhum. Por quê? Você já pensou o tumulto que ia provocar na Terra? Cada um com a psicografia na mão, com vaidade. Olha, tu fosse o que mesmo? Eu fui mais do que tu. Eu sei que espírito encarnado é vaidoso. Mas como é? E fica o outro dizer: mas rapaz, se só fosse isso, eu vou pedir outra psicografia para ser mais do que você. Isso, claro, viria uma concorrência de status.
A justiça divina não permite isso. Essa concorrência de status, não. Porque se Deus colocou o véu para que você não se lembre do que você foi, não é nenhum médium que vai entrar dentro de arquivos reencarnatórios para trazer notícia. Não tem permissão. São verdadeiras mistificações diárias que nós percebemos. Por quê? Um espírito que vem em missão à Terra, a justiça divina esconde todo esse relatório para que esse espírito não seja perturbado por falanges espirituais. Se uma falange descobre que aquele espírito ele veio com a missão no Brasil, tenha certeza que a família vai sofrer a pressão dessas falanges. Esse espírito vai sofrer perturbações seríssimas por essa falange, porque deram a localização aonde ele estava e o que ele veio fazer. Não pode. E percebemos alguns equívocos quando as pessoas dizem: o seu filho tem a missão de ser isso ou aquilo. Uma criança com 5 anos de idade, você teve esse acesso? É muito natural que uma criança com 5 anos diga: eu vim para ser um médico. Então, quando ele diz que veio para ser um médico, ele foi um médico na outra reencarnação. Aquilo é uma fase que ele viveu. Quando ele cresce, ele vê que não tem habilidade para a medicina. Ele vai para outra profissão. Então, tudo que vocês vão passar, isso se torna oculto na memória perispiritual de vocês. Se vocês soubessem o que vocês vão viver amanhã, vocês se matariam hoje. Não é verdade? Diria: eu vou nada. Olha para aí. Por isso que Deus colocou o véu reencarnatório, para que as pessoas não descubram os acontecimentos à frente que vai mover a sua vida. Agora, dizer que é muita coisa que a gente escuta nessa área. Alguém foi lá nos arquivos reencarnatórios e disse: Mahatma Gandhi está para reencarnar na Terra. Isso não é verdade. Por quê? Esse espírito passou por expiação e prova, e se ele voltar agora é um retrocesso. Ele vem fazer o que aqui? Cada espírito que reencarna, ele vai subir numa escala. Ele vai subindo. Nessa escala, ele teve essa missão na Terra. Saindo daqui, ele vai para mundos, que a gente pode dizer, mundos de semi-regeneração, já no 5º estágio de evolução espiritual. Ele está subindo a sua escala. Mas e se Deus precisar desse espírito para uma nova missão? Ele é convocado. Nessa convocação, é preparado todo um relatório do que ele vai mudar no planeta de expiação e prova. Mas isso só acontece com a permissão do Pai. Quando Jesus falava sobre arquivo reencarnatório, ele falou sobre isso. E ele disse: eu não enviei esses profetas que dizem sonhei, 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 profetizando as suas ilusões. Qual desses profetas estiveram com Deus? Qual desses profetas escutaram o conselho do Senhor? São cegos que conduzem cego. E se um cego conduz o outro, ambos cairão num precipício ou na decepção. Ele quis dizer isso. Ele quis dizer que ele, Jesus, ele tinha acesso, sim, às informações de Deus. Conversava com Deus. Não era sonho, não. Era verdade. Conversava com Deus. Recebia as orientações de Deus para executar na terra. Ora, os médios agora querem ser Jesus, hein? Pode ter essa condição dele, de jeito nenhum. Ora, a sua reencarnação pode ser revelada a um espírito celeste? Pode sim. Ele tem livre acesso a esse arquivo. Ele pode olhar para você, se for para o crescimento moral seu, falar o que é bom para você progredir, para você avançar dentro do progresso espiritual. Mas o que nós percebemos não é isso, não. De jeito nenhum. Por quê? Muitas mensagens que nós estamos observando, de muitos médios que estão sendo lançados aí, fazendo comparativos de figuras famosas que passaram na Terra e dizendo, é a volta de fulano. Olha só. É a volta de Beltrano. Olha,
Tiradentes foi Tancredo Neves. Interessante. Veja só. Ora, quando você faz um perfil desse, vamos fazer uma avaliação psicológica de quem era Tiradentes, para a gente entender melhor esse tema nosso. Quem era Tiradentes? Tiradentes tinha uma personalidade formada no que ele queria. O objetivo dele era aquele, mostrando que não era um espírito de mundo de expiação e prova, não. Que já veio de uma categoria de mundos diferenciado do nosso. Determinação. Todo espírito como ele tem determinação dentro do objetivo dele, mesmo que ele perca a existência dele, mas ele tem determinação. Essa determinação, quando nós vamos fazer esse comparativo entre ele e o falado Tancredo Neves, vemos uma diferença muito grande. Se realmente ele fosse Tiradentes, ele com 15 anos de idade já tinha uma determinação de mudança. E a justiça divina não ia esperar que ele completasse tal idade para dizer, volta agora para o mundo espiritual. Não iria fazer isso. Então, são situações psicográficas que nós observamos e perguntamos, aonde esse médium arrumou essa fantasia? Ele foi buscar isso aonde? Me diga só. A justiça divina não permite a entrada de nenhum médium nesses arquivos. Eu vou dar um exemplo bem claro. Vocês têm os arquivos de vocês terrestres, não é isso? Vamos lá. O que são os arquivos de vocês? A identidade de vocês, CPF de vocês, tudo isso. Entendeu? Data de nascimento, registro de nascimento, entendeu? Ou casamento. Ora, vamos lá. Você permite que alguém tenha acesso a essa informação? Não permite. A informação é sua. Você empresta o seu documento a outra pessoa? O documento é seu. A mesma coisa são os arquivos reencarnatórios. Quando você tem acesso a esses arquivos, através de sonho, veja aí, através de sonho, acontece em você uma regressão de memória noturna, espontânea, onde você está vendo cenas de vidas passadas, mas você não tem acesso à vida atual, dos arquivos atuais, do que vai ocorrer, do que vai acontecer, porque a justiça divina não permite. Ora, se vocês não permitem que essa identidade de vocês outra pessoa use, como é que uma pessoa pode entrar dentro dos arquivos e falar, olha, eu vou trazer notícia de quem você foi em vidas passadas? Isso é um equívoco. Isso é uma mistificação. E como é uma mistificação? Porque, na verdade, essas pessoas estão pregando as suas próprias ilusões. Quando vamos para os arquivos dos espíritos celestes que vão reencarnar, a justiça divina envia um anjo para conversar com Maria. Não é isso? Então, isso é arquivo reencarnatório. Nesse arquivo reencarnatório, o que é que acontece? O anjo anuncia a vinda de Jesus. Não é isso? Anuncia para Maria. Entendamos que as pessoas antigamente eram muito inocentes. Elas não viam maldade nas outras. E Maria ficou feliz com esse acontecimento. Se ela guardasse a informação que Jesus, na realidade, ia encarnar na Terra, se ela guardasse essa informação, muitas crianças não teriam perdido a existência. Na medida que foi se divulgando que o Cristo ia voltar, que o Cristo ia encarnar na Terra, ia vir como missão, o que é que acontece? Os reis se abalaram. Milhares de crianças gestantes foram sacrificadas. Isso foi uma experiência da justiça divina com relação a isso. E se de repente é anunciado e se fica em silêncio? Ninguém morria, não era? Ninguém era surpreendido e ninguém perdia a existência. Vocês imaginem, porém, você anunciar, principalmente no Brasil, que vai reencarnar um espírito que vai acabar com a corrupção. Onde é que está ele para a gente matar? Mata logo. Não deixa, não. Jamais a justiça divina revela isso. Ela segura a informação. Ao segurar a informação, aquele espírito vai crescendo. No silêncio, os mentores espirituais vão orientando ele. Eles chegam à faculdade, se formam, e quando menos espera, todos é surpreendido. E agora?
A justiça divina trabalha em silêncio. Eles não gostam de alarde de nenhuma forma. Agora, os equívocos são enormes. Porque percebemos perfeitamente que um espírito que ele vai reencarnar em determinado grau de evolução espiritual, ele se prepara, ele conhece o seu povo, ele conhece a curiosidade dos médios, jamais eles revelam isso. As estações onde esses espíritos estão se preparando, os médios não têm acesso, por se tratar de espíritos evoluídos. A condição fluídica desses médios o impede de ir até lá. Por isso que Maria não foi até o anjo foi até Maria. Veja a diferença. Quando esse anjo foi até Maria, anunciou a vinda do Salvador. É diferente. Mas quando nós percebemos que o oportunismo mediúnico, ele é impressionante. Trabalhe para o Cristo. Isso já é tudo. Sem precisar você buscar fama mediúnica em psicografia. Para que você fazer isso? Você é um espírito comprometido com a justiça divina. Para que você ser o mega estado de uma psicografia? Trabalhe humildemente para aqueles que precisam. E de repente, alguns médios não vê dessa forma. Aí diz, eu tenho o poder, olhe, poder, o termo, eu tenho o poder de ver suas vidas passadas. Veja mesmo. E ele não tem o poder de ver a dele, só quer ver a dos outros. E quando acontece algo trágico com esses médios, por que eles não adivinharam antes? Eles próprios. Porque eles não fizeram a prevenção para aquilo não acontecesse. Mas em busca da fama, olha, espírito endividado atrás de fama é complicado. É complicado, porque já teve a fama que acabou com a moral de vidas passadas. A justiça divina já coloca ele como um simples médio para que haja a execução do trabalho dele silenciosamente. E, de repente, esses médios começam a cair em contradições, trazendo situações, na realidade, de espíritos que nem aqui estão encarnados mais. Também esperam a vinda de mundo de regeneração para voltar para a Terra. Mas que outros que estão na condição da Terra, em condições melhores, para esse é dada a oportunidade. Veja só. Porque você imagine alguém que chegou a um curso superior, se formou, não tem mais o que fazer na faculdade, ele vai fazer o que lá? Diga só. Ora, ele vai ficar lá sentado no meio dos alunos? A mesma coisa são os espíritos que executaram a sua tarefa aqui, como Mahatma Gandhi, Joana d'Arc e outros. Terminou, a faculdade era terra. Terminou esse estágio. Eles vão subir um degrau de evolução. Quando a Terra chegar a um estado de mundo de regeneração, e esses espíritos onde estão já estão bastante adiantados, eles podem ser selecionados para pulsionar esse estado de evolução terrestre. Mas, pouco tempo que Gandhi desencarnou. Para nós, ele desencarnou faz 10 dias, que nós não temos tempo. E, de repente, escutamos possíveis espíritos que vão reencarnar na Terra. Possíveis espíritos que vão reencarnar na Terra. Que já estão se preparando para vir. Espera aí. A justiça divina vai dizer que esses espíritos vêm, que Joana d'Arc vem, que Mahatma Gandhi vem, que muitos e muitos que fizeram bem aqui, como Francisco de Assis, vem, não vem mais, pessoal. Agora não. Agora é a hora da gente separar o trigo, o grão do trigo e o joio, fazer a separação. Essa é a hora da seleção natural. Aqueles que estão aqui, se esforcem para permanecer aqui. Por quê? Esses arquivos reencarnatórios que estão do outro lado, se você tiver acesso a ele, você tem vergonha de si mesmo. Pelo que você fez, deixou de fazer. Mas vamos esquecer a rainha de coroa, que está lá no trono. Isso é apenas uma fase passageira na vida de qualquer espírito. Admiramos a humildade de Jesus. A humildade dele de ser filho de Deus. E alguém chegar para ele e falar, tu és bom, bom só Deus que está nos céus. Um médio vaidoso faz, eu sou bom, viu? Mas eu sou bom mesmo.
Então, vamos esquecer essa questão de uma perfeição que não existe nesses médios. Vamos passar a raciocinar da seguinte forma: eu não quero saber quem eu fui, eu quero saber o que eu estou fazendo agora. Eu não vou consultar cartomante, eu vou consultar a minha consciência. Eu não vou pedir para jogar o búzio, eu tenho que jogar o meu coração para Jesus. Aí eu começo a mudar. Porque quando eu estou em busca daquilo que eu fui, é porque eu não aceito o que eu sou. Eu não me conformo com aquilo que eu tenho. Aí eu busco qualquer recurso para mostrar que um dia eu fui. Mas isso vai adiantar de quê? Me diga uma coisa. Vai trazer sua coroa de volta? Vai trazer o seu trono de volta? Vai trazer os seus servidores de volta? Isso foi um passado negro na vida de um espírito. Que o espírito não deve ir atrás de nenhuma forma. Os espíritos de ordem melhor, quando você pergunta a eles o que você foi em vidas passadas, ele diz: vamos trabalhar para o presente? São tão humildes que não entra no mérito da questão, não. Não entra. Quando interrogaram Jesus a respeito disso, a resposta dele foi impressionante. Eu não sou Elias, não sou Jeremias, nem sou João Batista. Veja só. Veja a humildade deste homem. Se fosse um médico, ele dizia: olhe, eu fui Jeremias, eu fui Elias, eu fui tudo, agora eu sou Jesus. Ele não. Serenamente ele respondeu aos que estavam ali, e alguém chegou e disse: eu sei quem tu és. Tu és o Filho de Deus. Veja só a colocação. Então, os médios vão buscar humildade. É o melhor remédio para os médios comprometidos. Mas não vamos buscar o destaque dentro de uma psicografia, onde quando vai para o crivo da razão, fantasia 100%. Essa é a grande realidade. E as pessoas que estão em busca desses trabalhos, eu acho impressionante. Pessoas que estão obsediadas, pessoas que não superou as provações dessa existência ainda. Eu vou procurar um médium. Olhe, diga quem eu sou, diga logo, diga logo. Entendeu? Veja a situação dessas pessoas. O médium que está ali, ele não é Deus. Ele é um ser que está a serviço de Deus, com todos os defeitos possíveis, procurando a sua melhora. Como é que ele tem esse dom de entrar nos arquivos reencarnatórios? Ora, chega lá, vai ter suas dificuldades. Por quê? Os arquivos reencarnatórios, existem todos os códigos de acesso de DNA. Como é que você vai chegar no meio de 7 bilhões de arquivos? Eu vou querer agora saber quem foi seu Mário que está aqui, né? Olha, tem tanto do seu Mário no mundo. Tem tanto do seu Mário. Para que eu entenda sobre isso, primeiro eu tenho que colher uma amostra do DNA perispiritual do seu Mário que está aqui, levar para os arquivos reencarnatórios e lá eu quero a seguinte forma: eu quero seu Mário do Maria Cláudia. É esse? Doutor, a ficha dele é um pouco alta. Mas ele está trabalhando, ele vai saldar esse débito. Então, esse arquivo, eu só posso ter acesso a ele, na realidade, se eu tiver a codificação do DNA dele. Se eu não tiver isso, a senhora vai fazer o que aqui? Olha, eu quero saber da vida passada de seu Mário. Doutor, tem 7 bilhões de seu Mário por aí espalhado. E agora? Vamos dar esse exemplo. O seu Mário que a senhora quer está complicado. A mesma coisa não acontece na Terra. Quantas Maria José tem? Quantos José Severino tem na Terra? Não é isso? Maria para todo canto. Para você saber quem é a Maria, vai ter que fazer uma comparação do nome do pai, da mãe, do avô, para chegar até Maria. A mesma coisa é arquivo reencarnatório. Você não consegue facilmente, não. Fazemos o pedido. Dentro desse pedido, não estamos em busca de curiosidade. Porque os espíritos que coordenam esse setor, eles sabem perfeitamente quem é que é o curioso e quem é aquele que quer ajudar.
Quando vamos em busca dessa informação, é para ajudar aquele espírito. É para verificar nesse arquivo onde é que a gente pode aconselhar para que ele não caia mais uma vez, mas para trazer mensagem, para colocar em redes sociais, fazendo comparativo de heróis brasileiros. Ah, isso aí não tem acesso, não. Isso não é permitido, não. De jeito nenhum. Os médios têm que compreender que, acima de tudo, eles estão a serviço de Deus, disciplinados por Deus, e nem tudo eles têm o poder de fazer. De nenhuma forma. Ora, a partir do momento que você pensa, porque você é médio, você vai obter todas as coisas aqui do outro lado, você está muito enganado. Primeiramente, por quê? Se porventura o médico que eu trabalho, ele chegar lá nos arquivos reencarnatórios e falar, olha, eu vim pegar tal coisa, cadê a sua mentora? O senhor não pode. Não pode, nem deve. Porque isso não é assunto de espírito de médium. Está se desdobrando para descobrir curiosidade lá fora. Imediatamente, os administradores e mentores desse setor pedem para o médium voltar. Chama a mentora e adverte. Seu médium esteve aqui em busca de curiosidade. Se ele psicografar alguma coisa lá, referente a arquivos reencarnatórios, não saiu daqui. É ilusão dele, viu? Procure chamar a atenção dele lá. Ele não pode fazer isso. Aqui existe regra, pessoal. Regras obedecidas. Do mesmo modo que hoje, vocês têm aparelhos que podem detectar a íris para saber se é você ou não. Aqui já é muito mais avançado do que aqui vocês aqui na Terra. Quando esses médios se aproximam dos arquivos, veja só, dos arquivos reencarnatórios, existem sensores que vai detectar o campo magnético de um espírito encarnado. Já sabe que ele é encarnado. Imediatamente esses sensores indicam quem é o médium, qual é o nome dele e está lá escrito. Não tem permissão nem acesso. Veja só. Ah, mas tem médium que insiste. Mas insiste mesmo. Eu não posso entrar não, pode não. E daí o senhor não passa. O senhor está dentro de camadas eletromagnéticas. Se o senhor passar, vai ter reação de choque lá no seu corpo. Por favor, pode voltar. Não entra. Existe disciplina para isso. Agora, o que eu não entendo é a facilidade desses médios. Aí fora, eu não entendo. Até parece que o mundo espiritual não tem regra. É uma porta aberta onde todo mundo entra e sai e faz o que quer. Não é assim. Lembramos um grande espírito que está aqui no mundo espiritual. Veja só. Eu não quero causar polêmica. Eu só quero apenas mostrar da seguinte forma. Quando disseram que Emmanuel iria reencarnar, veja só, disseram que Emmanuel iria reencarnar, ia atuar na educação do Brasil, eu estou esperando até agora, porque Emmanuel não está encarnado, ele está aqui, no mundo espiritual. Veja mesmo. Agora, Francisco Cândido Xavier estava errado? Estava não. Ele estava certo. Sabe por que Francisco Cândido Xavier fez isso? Eu estou abrindo isso para a rede. Ele fez isso da seguinte forma. Ele não mentiu. Ele protegeu. Por quê? A partir do momento que Chico sabia que ia desencarnar e as obras de Emmanuel iam ficar soltas, muitos médios até hoje estariam recebendo Emmanuel, viu? Muitos médios aí fora. Psicografia de Emmanuel, psicografia de Emmanuel. Chico, para proteger essas obras de Emmanuel, o que foi que ele fez? Não, Emmanuel vai reencarnar. Foi para proteger as obras. Se Chico não faz isso, olha, tinha tanto absurdo aí fora psicografado por Emmanuel, como tem Dr. Bezerra de Menezes. Absurdo. Bezerra de Menezes passando vela, Bezerra de Menezes passando de fumador. Um médico espiritual com formação que ele tem. Aí, de repente, o que acontece? Nós estamos esperando a reencarnação de Emmanuel. Não aconteceu. Não sabemos se vai acontecer. Quando vai acontecer também, nós não sabemos. De nenhuma forma. Então, quando o Chico fez isso, ele sabia perfeitamente. Se ele dissesse que
Emmanuel estaria desencarnado, o Brasil inteiro estava cheio de mensagens de Emmanuel. Estava ou não estava? De todo tipo. De todas as maneiras. Então, por isso que Chico, ele foi bem orientado por Emmanuel. Por isso que estão esperando até agora numa cadeira de balanço, o cabelo ficando branco e a barba lá embaixo. E cadê o homem que não vem? Por isso que estão esperando. Mas Chico, ele teve orientação do próprio Emmanuel para fazer isso. E Emmanuel orientou. Por quê? Ora, me diga mesmo, quantos Bezerra de Menezes tem no Brasil? Porque dentro dessa literatura de Bezerra de Menezes, ela aparece com diversos tipos ali de linguagem diferenciada uma da outra. Não pode. Um espírito é único, ele tem uma linguagem única. Se ele mudar de um médio para um médio, não faz diferença, a linguagem é a mesma. Ah, e se esse médio ele tiver pouca cultura? Quem tem pouca cultura é o médio, não é o espírito. Tem nada a ver. Então, por isso que a gente tem que ficar atento para essas questões. Não tomem tudo como verdade. Estudem. Sejam críticos daquilo que você está lendo. Raciocine naquilo que você está lendo ali. Então, se questione, será que a justiça divina permite revelar que um espírito superior vai fazer isso? Não permite. Colocaria a família desse espírito e esse espírito sobre risco. Jesus dizia uma frase que resume em tudo a nossa palestra. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Muita paz para todos. Obrigado a vocês. Pode fazer. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por ser o vosso instrumento de amor, Senhor, e de renúncia. Mestre amado Jesus, que os vossos bálsamos suavizantes caia sobre este ambiente, Senhor, confortando encarnados e desencarnados. E que todos nós sejamos, Senhor, a tua paz e a tua luz. A paz, Senhor, que vós nos ensinaste quando disseste: a minha paz eu vos dou, a minha paz eu vos deixo. Muita paz para todos. Agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, a espiritualidade amiga, a justiça divina pela permissão de trazer e deixar a doutora Cristina trazer até nós esses ensinamentos. Nós vamos dar alguns avisos extremamente importantes para poder reiniciar nossos trabalhos. De hoje a 15 é comemorado o Dia das Mães, não é isso?